o nosso muito boa noite para você aí, né? Estamos aí nesta oportunidade aí, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aí juntos, né? Levando a palavra de Deus para você nesta noite tão abençoada, né? Uma noite de vitória, uma noite de glória, né? E essa é a oportunidade que nós temos de falar de Jesus, de agradecer a Deus, né? Pela oportunidade daquilo que Deus, Ele tem pelas nossas vidas, daquilo que Ele pode fazer, né? E é muito importante, querido, nós a cada dia estarmos na presença de Deus. É muito importante, né? Estava conversando agora, há pouco, com meu genro, né? Com o Zé da Roça, Gilberto. E a gente estava comentando aí a respeito aí, né? Da morte aí do pastor Aloísio, né? E eu estava dizendo para ele assim, né? Depois que eu voltei lá de Jardim Olinda, todas as vezes que o pastor Aloísio me encontrava, ele dizia assim: irmão Eduardo, vamos lá para Florença. E eu sempre, a minha resposta para ele dizia: um dia, pastor, qualquer hora eu vou passar lá. E não deu tempo, né? Não deu tempo. Eu estava dizendo cedo hoje, né, também, numa gravação que a gente gravou de manhã, desde sábado, né, a gente está aí, desde sábado a gente está aí, desde a hora que a gente soube, né, do falecimento aí do pastor Aloísio, eu comecei a pensar, né, como que é a nossa vida, né? Muitas vezes a gente almeja tantas coisas na nossa vida, né? E só uma coisa nos resta: a nossa alma e o nosso espírito. Como será o céu? Eu comecei a me perguntar como seria essa chegada lá no céu. Eu pude entender dentro do meu coração que Deus, Ele tem o controle de tudo. É muito importante isso, né? E a nossa vida, querida, a gente muitas das vezes, né, a gente quer conquistar tantas coisas, e não é que isso é errado, querido, não. Não é isso que isso é errado, não. Isso é justo, né? Nós temos aí que buscar mesmo essa perfeição. Nós temos que buscar. É a nossa salvação. Eu estava dizendo cedo também, né, que a gente ouve as pessoas dizer, né, minha casa, minha fazenda, o meu, né? Mas se a gente observar isso daí, nada é nosso, né? Nós somos apenas meros administradores. Nós somos apenas meros administradores. Estamos aí para administrar algo de Deus nas nossas vidas, né? E eu comecei a analisar, comecei a pensar, né? Como que é do outro lado? Quando você passa, né, para a vida eterna. Você já parou para pensar? A morte, ela é certa, querido, né?
Eu disse também, né? Dia 1º de janeiro, né? Nós estávamos aqui em frente ao meu portão, né? E quem imaginaria que hoje nós estaríamos falando da saudade do pastor Aloísio? Então, é algo assim que é o que a gente tem que fazer hoje, vamos fazer hoje, querido. Não vamos deixar para amanhã, não. Ah, amanhã eu faço. Ah, semana que vem eu faço. Não, querido, é hoje. Nós precisamos hoje fazer alguma coisa. Eu falei com o Gilberto agora, né? Nós estávamos falando aqui pelo WhatsApp, né? E ele concordou e falou, é verdade, eu também fui falho. Porque quantas vezes, querido, olha, eu já estou desde 2018 em Rolândia, e sempre que eu encontrava o Aloísio, ele dizia para mim, irmão Antônio, irmão Eduardo, volta lá para Florença, Florença é teu lugar, vamos lá, fazer uma visita. E a gente sempre dizia, qualquer hora eu vou, pastor, pode ficar em paz. E infelizmente não deu tempo, né? Mas sirva de exemplo para a gente, né? A partir de hoje, a gente tomar algumas atitudes que são necessárias, né, na nossa vida. E hoje o programa Família, Projeto de Deus, ele tem esse objetivo, né, de fazer com que o reino de Deus mova essa terra. Né? E a gente pôde ver a carisma, né? Pôde ver aí a afinidade, né? A simplicidade, né? Que ele tinha de fazer a obra de Deus. E é isso que nós precisamos, querido. Muitas vezes nosso ego cresce muito. E eu comecei a refletir, né? Eu tiro por mim, né? Muitas vezes a gente começa a crescer demais. Achar que nós somos o cara. Nós não somos nada, somos pó, querido. Não temos nada. A minha casa não é teu, querido, não é tua. Você está apenas administrando algo que Deus te deu para administrar. Mas na hora que Deus te chamar você para esse encontro com Ele, você deixa tudo isso aqui, querido. Você deixa família, você deixa esposa, você deixa filho, você deixa casa, deixa carro, deixa dinheiro e vai ao encontro de Deus. Agora você precisa ter a certeza, a convicção de que você vai entrar no paraíso. Então eu fiquei me perguntando como seria essa chegada. Não tem explicação, né? O Gilberto disse para mim, é verdade, não tem explicação. Nem a nossa mente consegue raciocinar o que é, né? Já pensou a alegria, querido, de você poder chegar lá no paraíso? Você já parou para pensar? Como que vai ser o encontro ali, você chegando ali no paraíso, querido, entrando nos portões celestiais e começar a enxergar aquelas pessoas que já descansaram no Senhor, poder encontrar os patriarcas, poder encontrar os amigos e você dizer, agora eu estou salvo, graças a Deus. Aqui não tem mais choro, aqui não tem mais planto, aqui não tem mais dor, aqui não tem mais o câncer, não tem mais nada. Aqui é só alegria. Imagina, querido. E muitas das vezes nós queremos trocar tudo isso pelas essas porcarias que o mundo está oferecendo. Cargos, né? Cargos. Esquecendo
da nossa alma e do nosso espírito. É a única coisa, querido, que nós vamos levar. Você não vai levar o seu carro importado, você não vai levar sua fazenda, você não vai levar nada, somente a sua alma e o seu espírito, que vai sair e voltar para ele. Nós não podemos nos apegar a esse mundo, querido. Nos apegar ao dinheiro, nos apegar às coisas desse mundo que está oferecendo. O mundo está aí oferecendo de bandeja, né? Mas de uma coisa nós precisamos ter certeza: que a nossa salvação é algo concreto na nossa vida. Batalhar, né? Ter a certeza, a convicção, querido, de ser crente, salvo em Cristo Jesus. Por isso que Salomão ele escreve que é melhor você estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete. Porque na casa onde há luto, ali você vê o verdadeiro sentido da vida. Sabia? Ali ontem, quando nós estávamos ali na igreja, né, diante ali daquele corpo, a gente pôde refletir o que é a nossa vida. Né? Pessoas, queridos, tem pessoas, né, que querem fazer do seu corpo, ficar bombado, querido, é terra, é pó, vai apodrecer, querido. Tem pessoas, querido, que acham que o corpo, né, quer ter aquele corpo, é pó, querido, é terra, vai apodrecer, sabia? Você aí, moça, que quer ter aquele corpo de sereia, vai apodrecer, querido, vai virar pó. Vai ser comido pelos vermes, pelos bichos. Mas a tua alma e o teu espírito não. Essa vai para ele de volta, porque é dele, né? Esse fôlego de vida. Então nós precisamos, querido, ter um relacionamento com Deus. Como teve o irmão Luiz, pastora Luiz, né? O Gilberto me mandou um vídeo que ele pregou há 15 dias atrás, ali em São Martinho. Ele já estava sabendo que a hora dele estava chegando. Ele já tinha certeza, né? Ele sempre dizia para mim, irmão Eduardo, logo Jesus vem buscar a igreja. E a gente muitas vezes fica pensando que ele vem buscar na coletividade, mas ele busca na individualidade, querido. Então nós precisamos nos preparar para encontrar com Jesus. Nós não podemos, né, como eu fiz, né, o Gilberto acabou conversando, né, de protocolar muitas coisas. Né? Quem sabe a gente poderia ter aprendido mais com ele, muito mais, né? Na sua humildade, na sua simplicidade, né? Na sua carisma, né? Eu lembro, né, que a última vez que eu conversei com ele, ali no prédio onde eu trabalho, ainda ele falou para mim assim, falou, irmão Eduardo, a Rosalina está querendo que você vá lá orar na casa dela, você precisa ir lá, irmão Eduardo. E eu disse, não, pastor, eu vou, só que até agora eu também não fui, né? Então a gente vai se acovardando, né? A gente vai deixando as coisas andar. E não é dessa forma, né? A gente precisa ter esse grau de simplicidade. E é isso que nós estamos vivendo hoje, né? A dor da saudade, né? Relembrando, né? Eu comecei a relembrar, querido, né? Muitas coisas boas ali do Florença. Eu lembro que quando, né, a gente começou a congregar ali no Jardim Florença em 2002, né?
e a Rita começou a namorar o Gilberto, e a gente começou ali a congregar ali. Aí a gente começou ali naquela edícula no fundo, né? E depois a gente começou a construir a igreja ali, né? E precisava de terra para aterrar a igreja. Eu lembro que na época, aquela época, acho que em 2004, 2000, era o Eurides Moro, o prefeito da cidade. E graças a Deus a gente tem uma amizade muito grande com o genro dele, com o Irineu Sela. E a gente precisava, acho que na época, 40 caminhões de terra ali para aquela igreja. E eu um dia estava ali, entrando no Bradesco, e eu encontrei o Irineu e falei para ele, a gente estamos ali, né, no Jardim Florença, e o pastor está precisando de terra. E eu falei, precisava mais ou menos uns 40 caminhões de terra. E aí o Irineu falou, deixa comigo. E aí o Eurides Moro, o prefeito da cidade, né, na época, ele arrumou 40 caminhões de terra, ainda arrumou a máquina para espalhar aquela terra lá dentro do templo, que hoje é o templo lá, né? E foi uma bênção, né? Paredes ali a gente ajudou, né? Foi muito bom, aquela casa no fundo, né? E foi assim algo gratificante, né? A gente trabalhando ali nas vigílias, né? O Gilberto lembra, né, das vigílias que a gente fazia, né? Ei, meu, tinha aquela Kombi, né? A gente saía aí no sábado, vigília, oração nas casas depois do culto, né? E era uma bênção. E a gente ali, eu lembro que foi ali, né, que surgiu o primeiro ponto de culto que nós começamos ali no Manuel Miller, né, na casa da Val e do Erley, né? E aí eu lembro que foi feita uma reunião domingo à noite depois do culto, e aí começou aquele ponto de culto ali, eu e o irmão Zé Carlos Catiça, né? Lembro muito bem, né? Toda sexta-feira, né? Começou cada 15 dias, né? Depois a gente passou para toda sexta-feira e ali a gente aprendemos muita coisa com o pastor Aloísio, né? Ele foi, né? Clóvis Pereira, né? Ali, né? O pastor Aloísio, ele que nos deu aquela chance, né? De poder estar dirigindo aquele ponto de culto, né? Onde a gente aprendemos muita coisa com ele, né? E ali a igreja foi crescendo, né? A igreja foi aumentando, né? Para quem não sabe, né? O pastor Aloísio até que aqui pro batalhão ele teve que descer, né? Um dia, nós não estávamos na igreja, né? E ali o vizinho ali chamou a polícia depois do culto, trouxe o pastor Aloísio aqui no 15º Batalhão, a igreja, mas graças a Deus, né? Deus entrou com provisão, e as portas daquela igreja continuam abertas até hoje, né? Ali mais, isso são histórias que a gente passou com o pastor Aloísio, né? Nos evangelismos, né? Os almoços com Jesus, né? Almoçando com Jesus, né? Cada almoço bom, né? A gente já lembra muito bem, né? Se o Gilberto estiver ouvindo ou assistindo aí, aquelas vigílias lá na casa do irmão Silvestre, no Baitira, né? Ai, meu Deus do céu, né? Kombi cheia, né? A gente não tinha carro não, irmão. Ia de bicicleta, né? Pedalando, né? Lá para a igreja, alegre, né? A irmã Dude morava aqui na vila, né? A gente ia de a pé, querida. Mas era alegre. A igreja avivada, aquelas vigílias na irmã Joana, né? Na irmã Joana, né? Ai, meu Deus do céu, né? E tudo isso a gente aprendeu com ele, né? Muito bom. E a gente aprendeu muita coisa, né? Depois a gente foi para a obra, para o campo missionário, e ele sempre ali, né? Dando uma palavra. Eu lembro que quando eu mudei para Cafeara, rapaz, pensa bem, olha, eu estou contando isso como para exaltar o nome do Senhor, né? A gente mudamos ali para Cafeara, né? A gente tinha uma caixa de som dessas caixas de som amplificada. Eita, meu Deus, você falava glória a Deus, aí aleluia, né? E aí um dia, o pastor Aloísio, nós não tinha púlpito, né? Tinha ali uma mesa. E aí eu lembro que o pastor Aloísio, eu vim para Rolândia um dia, fui ali na igreja, no Jardim Florença, e ele já tinha comprado um púlpito novo para a igreja.
E aí ele falou para mim, falou, ó, irmão Eduardo, você quer esse púlpito para você? Pode levar. E até quem levou esse púlpito para mim foi o irmão do irmão Flávio, né? O que viajava, né? Passou, ele pôs esse púlpito na caminhoneta e levou lá para mim. Passou mais uns tempos, né? Eles trocaram a mesa de som da igreja, Potência. Aí ele ligou para mim lá em Cafearo, pastor Luiz. Disse, irmão Antônio, você quer aquela mesa de som e aquela Potência da igreja? Pode vir buscar, é tua. A gente foi buscar, né? E nós compramos só as caixas, né? Que não tinha, né? Na época, o Emerson, meu genro, arrumou as caixas, a gente comprou e a gente montou o som da igreja. Isso foi tudo ele que fez, querido. Me ajudou muito lá. Né? O púlpito, né? Da igreja, ainda até hoje é aquele púlpito que está lá, que foi do irmão Luiz. Foi o primeiro púlpito, né? Eu lembro muito bem que aquele púlpito que ele deu para mim, a gente veio aqui numa vidraçaria que tem aqui perto da antiga Rádio Cultura de Rolândia, veio eu e ele, e aí o rapaz foi lá, tirou a medida e fez um púlpito para aquela igreja. Então, a gente tem muita história, né? E aí eu comecei a lembrar desde sábado tudo isso, né? Hoje lá no serviço, né? Eu comecei a recordar tudo aquilo que a gente fez lá atrás, ó, lá atrás, né? Trabalhando, né? E ali, eu lembro que a gente, novo convertido, né? Tinha ali acabado de batizar, o primeiro trabalho do Círculo de Oração aqui na sede, né? Pastor Cláudio Gama. E na segunda-feira, né, eu até estava trabalhando servente de pedreiro, eu fui ajudar o irmão Luiz a desmanchar a barraca, né, que não tinha aquela construção, era uma barraca. E ali eu taiei meu dedo, cortei, né, Deus abençoou, e a gente ali aprendeu a ter um carisma muito grande pelo pastor Aloysio, né, pela irmã Sônia, né, carinho muito grande. Então, a gente é muito falho, né? Eu estava falando para o Gilberto, eu estava pensando, como fui falho, né? A gente poderia ter, aprendido muita coisa com ele, querido. Muita coisa, né? Ali no Florença. Mas, infelizmente, né? A gente acha que as coisas nunca vão acontecer, né? Ah, não, isso aí não... Deixa pra lá, né? Isso aí não vai acontecer. Mas, querido, aquele veículo chamado morte anda rondando as nossas vidas. E vai chegar uma hora que ele vai bater na nossa porta, vai nos chamar, o teu dinheiro não vai te impedir, a tua fazenda, o teu belo corpão, né? Mas ele vai chamar. E aí? Hoje a gente vê como a vida é um vapor, né? Então foram muitas coisas boas que a gente aprendeu ali, né? Muitas coisas boas, né? Que foram feitas ali, né? E tudo isso que eu falei aconteceu, né? Porque era uma pessoa simples, né? Eu lembro que quando eu fui fazer uma visita no hospital, né? Hoje é um programa um pouco diferente, né? Você vai falar assim, mas não tem louvor, não. E eu encontrei ali uma senhora bem de idade, né? E ela morava lá no sítio Tapir, né? E aí eu orei por ela lá no hospital, tudo e tal. E aí eu fui e falei para o Luiz, eu tenho uma senhora que mora lá no sítio Tapir, né? No sítio Tapir, e ela quer uma visita. E a gente começou a ir lá, né? Aí fomos lá fazer uma visita. Lá nasceu uma congregação. Lá nasceu pessoas que foram salvas para Jesus, nasceu obreiros para aquela igreja, né? E depois foi a Rosalina, né? A Rosalina também, né? Eu lembro que a gente não saía de lá, né? Na casa da Rosalina, eu, a Aloysio, né? A gente sempre lá, orando pelo saudoso Bruno, orando pela vida da Rosalina, né? Sempre batalhando, né? E tudo isso, querido, foram aprendizado na minha vida como obreiro da casa do Senhor, né? Eu aprendi muito, né? Então, muitas coisas que deu certo lá no campo missionário foi coisas que eu aprendi com a Aloysio. Foi ele
Eu lembro muito bem que ele, o Daniel Lomba, que fizeram os primeiros discipulados com a gente, né? Nós morávamos ali na vila, na Rua Urânio, né? E eles começaram a fazer o discipulado, né? O Aloísio, Daniel Lomba, né? Eles iam, né? Toda quarta-feira lá em casa. Pegava a família inteira, né? Eu, o pai, né? O meu finado pai. E ali a gente acabou vindo para os pés do Senhor, né? Eu creio que eu fiquei imaginando assim, né? Hoje, lá no serviço, né? Como que foi, né? Já pensou ele chegando lá, encontrando o pai, encontrando o Silvestre, encontrando a Ana Maria, encontrando o Adroaldo, encontrando aquelas pessoas que já se partiram há tempos, né? Já pensou a alegria deles, né? Olha, o pastor Aloísio está chegando, o irmão Aloísio, né? Lógico que não com o mesmo sentimento que nós temos aqui, carnal, né? Um sentimento diferente, né? Mas a alegria, o gozo de poder encontrar. Então, querido, vale a pena ignorar esse mundo, vale a pena ignorar os prazeres desse mundo, porque coisas inefáveis estão para nos receber lá em cima. Então não vamos trocar por ninharia, né? Por momentos de bel prazer aqui, né? Ah, não, vamos aproveitar a vida aqui porque a gente... Querido, não, é melhor a gente perder a nossa vida aqui, mas ganhar a vida eterna lá em cima, né? Ter a certeza, ter a convicção de que a nossa coroa está sendo guardada, que a nossa coroa está sendo guardada, né? Que nós podemos aí ter essa convicção aí de que Deus ele está presente na nossa vida. Então, vamos começar a buscar a presença de Deus, a buscar o amor de Deus para as nossas vidas, querido. É muito importante. Não vamos deixar para depois. Não. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus virá buscar. Então, hoje eu estou bem. Mas e amanhã? Como eu disse, talvez possa ser a última mensagem, o último programa que eu estou fazendo. E amanhã soará uma notícia, o pastor Antônio voltou para casa. Você já pensou nisso? Talvez você deixou de dar um abraço, talvez você deixou de mandar um zap, talvez você deixou de dizer, pastor, Jesus te ama. Não é assim? Estamos dizendo hoje. E agora a gente não sabe, querido. Né? Por quê? Porque quem sabe é Ele. Né? É o que eu disse. Nós precisamos, querido, estar preparado. Quantas pessoas, querido, se preparam para tantas coisas? Se prepara para receber visitas, se prepara para isso, se prepara para aquilo, se prepara. Mas para encontrar com Jesus, ninguém se prepara, querido. Para encontrar com Jesus, ninguém se prepara. Parece que as pessoas acham que isto jamais vai acontecer. Mas eu quero dizer nesta noite, prepara a tua vida, prepara o teu coração, prepara a tua mente, porque Jesus está voltando, querido. O tempo está próximo, os sinais estão aí. Então é muito importante isso. É muito importante isso, que nós possamos, sim, entender todo um projeto de Deus. Eu com tudo isso que aconteceu, né, de sábado para cá, eu comecei a olhar que muitas vezes nós somos assim egocêntricos, né? A gente acha assim, eu sou. Não, querido, nós não somos nada. Nós somos pó, somos terra, somos barro. A única coisa de precioso que eu e você tem é a nossa alma e o nosso espírito. A única coisa.
que nós temos é a nossa alma e o nosso espírito. O resto, querido, é porcaria. O corpo, porcaria, querido, é terra. Vai apodrecer, os vermes vão comer, vai virar pó, vai virar terra. Mas a tua alma e o teu espírito, esse não. Esse vai continuar e vai ter que prestar conta com Deus. Então, não vem me falar para mim assim, pastor, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero, vírgula. O corpo é meu. Ninguém manda no meu corpo, eu faço dele o que eu quero, vírgula. O teu corpo, a terra vai comer. O teu corpo, a terra vai comer, querido. Não adianta ficar com esse corpão sarado, bombado aí, né? Parecendo, né? Pra que isso? Vai apodrecer, querido. Vai virar pó. Mas a tua alma e o teu espírito, esse não. Por isso que a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Após a morte segue-se o juízo. Então nós precisamos entender esse projeto de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer nós na sua totalidade. Na sua totalidade, querido. Então, vamos aproveitar esse momento, né? Fazer uma reflexão, né? Não, pastor, eu estou na igreja. Estar na igreja não é o problema, querido. O problema é você estar e ter a certeza, a convicção da sua salvação, sabia? A convicção da sua salvação em Cristo Jesus. Isso é importante, querido, para você. Então, que nesta manhã, nesta noite, aliás, nós possamos refletir, nós possamos buscar a presença de Deus, a presença do Pai, né? Para que a gente possa ir morar na cidade santa, né? Até hoje uma pessoa entrou lá onde eu trabalho, né? E disse assim para mim, nossa, olha, é muito chique isso daí, né? Eu falei para ela, falei, isso aqui não compara nem com o que está para nós recebermos lá na glória. Falei, lá nós não vamos andar em ruas emburacadas, nós vamos andar em ruas de ouro. Lá as nossas casas não vai ter grade que ferrugem, que precisa pintar, vai ser muros de jaspe. Entende? Mansões celestiais, né? Hoje, uma pessoa foi lá fazer uma foto de um apartamento, 1.500.000, só que perto do que Jesus está fazendo para nós lá em cima, isso aí é fichinha, é 1 centavo. Mas para que a gente adquira aquilo, nós precisamos negar o mundo. Temos que ser humilde, né? Arrogância, né? A gente muitas vezes quer ser reconhecido por um status. Eu lembro que os irmãos, né, ali, né, chamavam o irmão Luísio. Então, é algo muito assim, sabe? A gente começa a lembrar, a gente começa assim, né? A gente começa a ver, né? Como que era as coisas, né? E nós vamos prosseguir, querido, fazendo a obra de Deus, até Jesus voltar, querido. Isso me deu mais ânimo, né? Ontem, depois do velório, depois era base no 12:30, eu conversei com a Rosalina, né? E ela disse, pastor, agora a pastora Luísa foi embora. Eu disse, não, irmã, nós vamos continuar, eu vou continuar dando, visitando a irmã, orando com a irmã, né? Visitando a irmã Sônia, né? Pedindo a Deus que abençoe a vida dela, que coloque paz naquele coração. A gente sabe, né? Conversei com o Wagner agora há pouco,
O Wagner disse, irmão Eduardo, a dor é muito grande, o vazio é muito grande. A gente sabe, porque a gente que estava longe, distante, a gente sentiu. Imagina quem é da família, ou quem estava ali congregando com ele direto, no dia a dia. Imagina a situação. Imagina a situação. Não é fácil, querido. A gente sabe que lá onde ele está é melhor do que aqui. Nós precisamos ter essa certeza. Então eu quero chamar você, querido, a ter esse compromisso, né? Você que está parado, você que estava falando hoje para a Luzia, para minha irmã, né? Falei, olha, volta. Se você quiser um dia rever o irmão Aloísio, pastor Aloísio, volta. Porque nós aqui, querido, estamos lutando para chegar lá. E ainda corremos risco de perder essa salvação. Você sabia, né? Aqui nós estamos correndo o risco de perder a salvação. Mas ele já está salvo. Agora nós precisamos, eu preciso lutar pela minha salvação, querido. Eu tenho que lutar pela minha. E todos os dias nós temos que renovar a nossa fé. Nós precisamos ter todos os dias, querido. Ah, não, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou missionário. Não, querido, todo dia. Porque todos os dias somos afrontados, todos os dias somos perseguidos, todos os dias somos rodeados de coisas horrendas, né? E aí? Será que nós estamos preparados? Será que eu estou preparado? Como que eu estou diante de Deus? Como que está a minha vida diante de Deus? Então, a gente precisa buscar a Deus. Ah, eu estou indo na igreja, querido. Ir na igreja não é tudo. Nós precisamos ser a igreja dentro da igreja. E é dessa forma que vamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, que esta palavra ela possa elaborar a nossa vida, né? E que nós possamos ter ânimo em fazer a obra de Deus, naquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus, ele possa nos dar essa graça, esse caminho para a nossa vida. Nós possamos pensar, querido. Nós possamos entender. Não é tempo de brincar mais. Jesus está voltando. E as pessoas não estão percebendo, querido. As pessoas, elas estão desapercebidas. Os sinais estão aí. Guerra, fome, peste, filho contra pai, nora contra nossa sogra. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Jesus está voltando, querido. Todos os dias Jesus volta para alguém. Todos os dias Jesus ele volta para alguém. E nós? Será que estamos preparados? Você já se perguntou como que está a sua vida? Como que está a minha vida? Será que nós se perguntamos isso diante de Deus, né? Procurar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Para que essas demais coisas sejam acrescentadas na nossa vida. Nos preocupamos
com tantas coisas, com tantas situações, né? Mas esquecemos de nos preocupar com a nossa alma e com o nosso espírito. Quantas pessoas dizem assim, não, pastor, se morrer, joga em qualquer lugar, qualquer buraco. Não, querido. O teu corpo, sim. Essa carcaça aqui, ó, essa carcaça você pode jogar em qualquer lugar. Mas a tua alma e o teu espírito, ó, sobe para Deus, porque é dele. Então, não funciona dessa forma. Aí você pode dizer, não, mas aí acabou, morreu, acabou. Não, querido. Jesus deixou a parábola do rico e do Lázaro. Né? Porque uns vão morrer para vergonha eterna. Outros vão morrer para a vida eterna, para a alegria eterna. Aí você olha para aquela parábola do rico e do Lázaro, olha só. A Bíblia diz que Lázaro morre e é levado ao seio do pai Abraão para descanso. Né? O rico morre e ele desce. E quando ele desce, ele olha e vê quem? Abraão. E ele chama Abraão do que? De pai. Porque não conhecia. Então, por isso que eu disse que só ir na igreja não é. Ah, não. A pessoa diz assim, não, pastor, mas é melhor estar na igreja do que estar no mundo. É errado, querido. É melhor, então, ficar no mundo. Ah, não, mas na igreja, está lá na igreja. Não, querido. Porque ele pode estar lá na igreja e Jesus voltar para ele. E ele descer e não subir. Porque ele está vivendo uma vida paralela. Um crente Raimundo. Um crente um pé no mundo, um pé na igreja. Agora entenda uma coisa. O rico, ele chama Abraão de pai. Então, se ele chama Abraão de pai, eu entendo que ele conhecia o Antigo Testamento, a lei. Porque ele olha para Abraão e diz, pai Abraão. Ele não chama assim, ô Abraão, ô moço, não, ele chama pai. Aí ele diz assim, olha, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e molhe a minha língua. Então ele lembrou. O que muitas pessoas acham assim, que morreu. Não. O que faz eu e você falar é o Espírito de Deus. O que faz eu e você andar? A nossa alma. Alma vivente. Lembra lá no Éden, quando Deus criou o homem, ele pegou do pó da terra, fez um boneco. Ele fez um boneco, só que o boneco não saiu andando, ele continuou deitado. Aí o que Deus fez? Soprou nas narinas do homem, deu fôlego de vida, deu espírito. E aquele boneco se tornou uma alma vivente. Então, o que faz você falar, o que faz você andar, o que faz você se mover, não é o boneco, essa carcaça, é o Espírito de Deus que está dentro de nós para que eu e você possamos nos locomover. Falar como eu estou falando com você aqui, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Por isso que quando a pessoa morre e ela está ali naquele caixão, é um boneco. Né? É um boneco. E aí ele vai e volta para o pó. De novo. Volta a ser terra. Né? Volta a ser terra. Então o rico, ele estava ali. Aí o que eu entendo? Que ele olha, mas se ele já tinha morrido, como que ele olhou? Não é verdade? Ele olha e vê pai Abraão. E vê Lázaro sendo consolado. Então é o paraíso, né? Ali onde as pessoas, né, estão sendo consoladas. Não é o céu ainda. Né?
porque a Bíblia diz ali em 1 Tessalonicenses que os mortos em Cristo serão arrebatados primeiro. Então, o arrebatamento primeiro vai ser os mortos, né? Vai ser arrebatado, né? Vai ser ali levados os mortos. Depois nós vivos seremos arrebatados. Então, a hora que soar a trombeta, quem vai subir primeiro? Os que morreram em Cristo Jesus. Uns para a glória eterna e o outro para a vergonha eterna. Então há duas eternidades. A eternidade da glória estão em Cristo e a eternidade do vergonha eterna. Aquela eternidade que a pessoa vai passar eternidades e eternidades no sofrimento. Então, vale a pena você, meu amigo, trocar sua salvação por um copo de cerveja, por uma balada, por qualquer outro tipo de coisas ilícitas e perder a sua salvação? Ah, mas eu estou aproveitando a vida, eu sou jovem ainda, olha, tenho vitalidade. Querido, vale a pena você passar uma eternidade no inferno, separado de Deus? Pensa nisso, querido. Ou você quer uma vida com gozo, né? Lugar de descanso, de paz, e depois ter a entrada no reino de Deus. É muito interessante isso, querido. Pessoas que trocam, né? Por sexo, por balada, por pornografia, né? Por tantas coisas aí, né? Que até a carne se satisfaz, né? Por exemplo, se a gente estivesse falando aí piada, bobeira, tinha um monte de gente, querido. É por isso que Salomão diz que é melhor você estar numa casa onde há luto, melhor você estar ali, porque ali você vai dar valor na vida, né? Então, se hoje talvez nós estivéssemos aí, né, tocando um samba, um pagode, falando mal dos outros, e criticando um, criticando o outro, nós estaríamos aí com 300, 400 pessoas online conosco. Mas quando a gente está falando de Jesus, as pessoas eles não dão muito crédito não, né? Ah, não, o negócio aí não vai dar nada não, isso não dá futuro não, para. Né? Quantas pessoas já falou para mim, desiste disso, ninguém visualiza. Querido, eu não estou importando, porque eu sei que um dia alguém vai ouvir uma das minhas mensagens e vai dizer, olha, lembra lá do saudoso pastor Antônio Eduardo? Ele pregou isso. E quem sabe essa mensagem de hoje, do dia 24/4/2023, vai salvar alguém que está querendo se matar, que está querendo se suicidar, não é? Então, a gente tem que ver isso daí, né? Que não é questão assim de dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Ok. Se a vida fosse sua, quando a morte chegar, você dizia, pai, embora, porque eu não quero não, pode ir embora, pai, passo para outro. Aqui não, jacaré. Mas não é dessa forma, querido. Você pode ser o maior milionário, bilionário, trilionário, mas quando a morte vier, ela te leva, sem misericórdia. Então o rico, ele olha, e aí ele vê quem? Lázaro, aquele mendigo que vivia na sua porta, pedindo pelo menos a migalha, né? A migalha ali do que caía da mesa do rico, para ele comer, e nem isso o rico dava. Agora o rico estava pedindo para ele molhar a ponta do dedo e colocar na língua dele. Aí o pai Abraão diz filho, chamou ele de filho. Então o Abraão também conhecia o rico. Falou, filho, lembra-te que lá na terra Lázaro era atormentado
Agora aqui você é atormentado e Lázaro é consolado. Então o pai Abraão chama ele de filho. Né? Aí o rico, ele fala assim, olha pai Abraão, então faz o seguinte, manda que um dos mortos vai até a minha casa e fala para os meus irmãos para não caírem nesse mesmo lugar. Então veja bem, que lá no Éden, lá embaixo, ele lembrou que ele tinha 5 irmãos em casa. Quantas pessoas hoje estão lá embaixo, no Hades, e estão lembrando aqui que tem pessoas aqui que não podem cair naquele mesmo lugar. Quantas pessoas que a gente já pregou Jesus, que a gente já falou de Jesus, e a pessoa, não quero esse negócio de crente, não, né? Eu não quero. Eu lembro, querido, que eu não gostava de crente, né? Mas graças a Deus, né, Jesus me alcançou. Jesus me alcançou. Jesus me transformou. Talvez de uma forma difícil, né? Talvez de uma forma que poderia ser diferente, poderia, mas Jesus me alcançou. Então o rico lembrou. E o rico pediu até que um dos mortos fosse lá na casa do pai dele e avisasse. Agora olha o interessante, que Abraão diz, não filho, eles têm os profetas, eles têm Elias, e nem que se um dos mortos fosse, eles não dariam crédito. Né? Então é interessante que nós precisamos, querido, é entender que a decisão de nós tomarmos é agora. Né? A decisão é agora. Não é depois, não. Ah, Deus sabe, não, querido, é eu que tenho que saber o caminho. Se eu quero ir para o céu ou se eu quero ir para o inferno. Se eu quero agradar o mundo ou eu quero agradar a Deus. A própria palavra diz, aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Tudo que o mundo oferece, querido, é porcaria. O mundo jaz no maligno, o mundo está morto no diabo. E o mundo, nesses últimos dias, vem oferecendo pratos suculosos. E nós precisamos nos esquivar desses pratos. Então, em nome de Jesus, vamos viver uma vida reta em Cristo Jesus. Vamos viver a santidade, né? A santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Né? É todos os dias, querido. Né? Todos os dias. Nós temos que estar buscando a nossa salvação. Garantindo hoje, amanhã, depois da manhã, mês que vem, ano que vem, buscando a nossa salvação. Porque estamos arriscados de perder, querido. Nós não estamos ainda 100% salvos. Não, agora eu sou crente, agora eu... Não. A Bíblia manda vigiar. Temos que vigiar. Para quê? Para adquirir a nossa salvação. Eu quero te ver lá no céu. Eu quero que você me encontre lá no céu. Né? Quem sabe, você diz, o que é isso, pastor? Eu não vou morrer já não. Não sei, querido. Nem eu sei. Às vezes eu termino essa mensagem, eu sempre brinco com o Maurício, né? A gente encontra o Maurício lá no centro.
E eu sempre brinco com ele, ele brinca comigo, ele fala assim, o dia pior vai ser o dia que alguém anunciar o nosso, né, pastor? Eu falo, é verdade, né? Por enquanto a gente tá aí, né? Mas vai chegar um dia que alguém vai anunciar, né? O nosso, a nossa partida, a nossa volta para casa, né? Ou glória, né? Voltar pro lar, né? Tão gostoso, né? Tava dizendo hoje de manhã também, que a gente está trabalhando o dia todo no serviço, né? E quando vai dando por volta de 6 horas, você fica ansioso para voltar para casa, né? Você fica ansioso ali para voltar para casa, né? Fala, ai, quero voltar para minha casa, né? E aí você chega ali, né? Tão gostoso. Agora imagina você voltando para casa, da onde você veio. Oh, glória, né? Já pensou você chegando ali, os anjos te recebendo, né? Os amigos te recebendo, você, oh, que bom, né? Olha quem chegou agora, né? Ali, por quê? Porque você conseguiu, querido, você voltou para casa, né? Tava falando, né? Tão gostoso voltar para casa, querido. Né? Aqui é tão duro, querido, aqui é sofrimento, aqui é angústia, tormento, né? Dor, lágrima, tantas coisas, querido, né? E as pessoas parecem que ficam agarradas nesse mundo, parece que as pessoas ficam agarradas nas coisas, né? Vamos nos agarrar nas coisas de Deus, naquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas, querido, naquilo que Deus, Ele tem para a sua vida, né? A salvação. Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Agora depende de mim e de você. Pense nisso. Reflita nisso. É muito importante, querido. Né? Você, todos os dias, dizer obrigado, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem me segurado. Obrigado, Senhor. Porque eu careço da sua misericórdia, querido. Nós não somos nada. Então, esse programa de hoje, querido, é um programa um pouco diferente, onde nós queremos te conscientizar a salvação, a mostrar para você que a glória de Deus é muito grande, né? Não vejo a hora, querido, de voltar para casa. Não vejo a hora de poder estar lá, né? Quem sabe estar lá, entrando lá, né? Vendo meu pai, vendo os amigos que já partiram, né? E poder dizer obrigado, Senhor, porque eu consegui chegar. Eu creio que nós vamos ter uma alegria tão grande, né? De poder saber que a gente conseguiu chegar para casa. Agora, o duro, querido, é aquela pessoa que vai poder olhar, mas não vai poder entrar. É duro para aquela pessoa, querido, que não vai poder entrar e que vai cair no sofrimento eterno, né? Que vai cair no sofrimento eterno. Por enquanto, né, um sofrimento eterno, mas depois será lançado no lago de enxofre, de fogo e enxofre, aonde o fogo não se apaga e o verme não morre. Aí é duro, querido. Como também aqueles que hoje estão no paraíso, mas um dia, no arrebatamento, irão herdar as mansões celestiais, que vão poder entrar nas mansões, né? Não vai ser casinha não, querido. Não vai ser um negocinho, né? É mansão, querido. Pensa num negócio, mansão, né? Hoje aí você vê aí nos jornais aí, mansões aí, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões uma mansão. Lá vai ser triplicamente o dobro de valores. Por quê? São valores eternos. As ruas vão ser de ouro. Os muros vão ser de jaspe. Olha só.
Mas para que eu e você possamos adquirir isso, nós temos que renunciar ao mundo, querido. Os prazeres desse mundo. E tá demais, querido. Tá demais. Mas eu creio que Deus vai trabalhar no coração de cada um. Deus vai trabalhar no seu coração, no meu coração. E Deus vai fazer com que o reino seja expansivo na nossa vida. Hoje nós vamos encerrar o programa mais cedo um pouco, mas amanhã nós vamos estar com louvor, vamos estar com mensagem, mas era essa mensagem que eu queria trazer para você nessa noite, para você refletir, né? E dizer que talvez possa ser a última mensagem que eu estou pregando. Talvez eu não pregue mais, né? Porque Jesus pode vir e eu voltar para minha casa, porque tanto eu almejo, querido, tanto eu almejo, né? Mas eu sei que ainda Deus tem coisas na minha vida aqui nessa terra, né? Eu sei que ainda Deus tem coisas aí, né? Mas se hoje Jesus vier me buscar, eu estou preparado. Graças a Deus. Eu sei que a minha alma, o meu espírito, ele está preparado para voltar para minha casa e estar ali junto com meu Pai, poder ver face a face o meu Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você realmente tenha a presença do Espírito Santo na sua vida. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde. Compartilhe essa mensagem, curta essa mensagem, passe para outras pessoas, querido. Eu quero deixar uma pergunta para você. Você quer voltar para casa? Você está preparado para voltar para casa? Fale para você mesmo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã, 7h15, 7h30, eu estou trazendo um momento de reflexão aqui pelo Facebook. E à noite, às 21h, eu vou estar aqui com o programa Família Projeto de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que a paz de Cristo estenda ao seu coração e que a graça de Deus venha resplandecer a sua vida. Que Deus abençoe. E se Deus te dê paz, Deus te dê glória. E se Jesus não voltar para mim hoje, amanhã eu estarei aqui em nome de Jesus. Um grande abraço e que a paz de Cristo estenda ao seu coração.